Bom dia, querido irmão, querida irmã, você que nos acompanha nesse momento pelas ondas da Rádio Comunidade FM, pela web rádio Nossa Mãe de Birité, pelas nossas redes sociais. Sou Padre Frei Inácio José, pároco da paróquia de Nossa Senhora das Mercês, Arquidiocese de Belo Horizonte. Seja bem-vindo ao nosso programa O Pão da Palavra, no qual nós meditamos a palavra de Deus proclamada neste domingo. Nós estamos celebrando o 19º domingo do tempo comum. A primeira leitura é 1 Reis, capítulo 19, versículo de 4 a 8, na qual nós temos a cena de Elias caminhando pelo deserto e sendo alimentado por um anjo, né? E é interessante que, a partir deste alimento, Elias tem a força necessária para poder andar os 40 dias, 40 noites, até chegar no Monte Horebe, até chegar no Monte de Deus. É interessante esta imagem porque Elias, ele repete a mesma experiência do povo de Deus no deserto. Conforme nós vimos no domingo passado, o povo de Deus caminhando pelo deserto, tem a experiência de ser alimentado pelo Senhor até que eles chegassem à terra prometida. E aqui o profeta Elias faz a mesma experiência. É alimentado por Deus, que lhe dá de comer e beber, e ele tem a força necessária para poder chegar até o monte de Deus. É interessante que por duas vezes no texto, Deus diz a Elias: levanta-te e come, né? Ou seja, o próprio Deus estimula Elias a não desanimar do seu caminho, a não desanimar da sua empreitada, né? Desta feita, o Salmo 33 nos mostra a providência e a proteção de Deus para com o justo. O anjo do Senhor vem acampar ao redor dos que o temem e os salva. O anjo no Antigo Testamento é um símbolo do próprio Deus. Então, daqueles que estão caminhando durante a vida, aqueles que estão fazendo a travessia da existência rumo à casa de Deus, rumo ao monte de Deus, o próprio Deus lhes conduz, o próprio Deus lhes protege, o próprio Deus lhes guarda. Depois, na segunda leitura, nós temos Efésios, capítulo 4, versículo 30, ao capítulo 5, versículo 2. Quando Paulo, escrevendo à igreja de Éfeso, vai exortar a esta igreja a viver no amor a exemplo de Cristo. Toda amargura, irritação, cólera, gritaria, injúrias deve desaparecer do meio da comunidade. Na comunidade, os fiéis devem ser bons uns para com os outros, sendo compassivos, perdoando-vos mutuamente como Deus vos perdoou por meio de Cristo. Vivei no amor. Então, uma palavra plenamente atual, sobretudo no mundo polarizado no qual estamos, numa igreja dividida na qual, infelizmente, estamos vivenciando esta divisão ideológica entre igreja progressista e igreja conservadora, uma divisão que não existe, somos todos irmãos e irmãs, membros do único corpo de Cristo, e quanto mais alimentarmos esse tipo de divisão, mais fraturas, mais fragmentado estará o corpo de Cristo. E então a segunda leitura nos inspira a rezar, pedindo a Cristo, neste domingo, que nos conceda de fato a graça de que o amor possa ser, de fato, aquilo que nos sustente, aquilo que nos anime em nossa caminhada. Já o Evangelho, por sua vez, João capítulo 6, versículo 41 a 51, continua a reflexão, a meditação, o sermão sobre o pão da vida no capítulo 6 do Evangelho de João, na qual agora os judeus questionam a Jesus como que ele pode ser o pão do céu. E Jesus afirma novamente: eu sou o pão do céu. Eu sou o pão da vida. Os judeus, o povo de Deus que comeu o maná no deserto, se você reparar, se você fizer uma leitura continuada da Sagrada Escritura, lá no livro de Números, no capítulo 11, capítulo 12, nós vamos ter a revolta dos filhos de Coré, no qual
provoca justamente a rebeldia de todo o povo. Então, aqueles que saíram do Egito não entraram na Terra Prometida. Quem entrou na Terra Prometida foram os filhos os netos destes que saíram da escravidão. Todos eles comeram maná e morreram. Ora, Jesus aqui está dizendo que todo aquele que dele comer, todo aquele que dele beber, não morrerá, mas viverá eternamente. Ele o ressuscitará no último dia. Eis aqui o pão que desce do céu. Quem dele comer nunca morrerá. Quem comer desse pão viverá eternamente. O pão que eu darei é a minha carne para a vida do mundo. A minha carne dada para a vida do mundo. Então é a mesma imagem, que aparece lá no livro do Êxodo. João aqui nos apresenta Jesus, portanto, como o verdadeiro pão do céu, do qual nós, ao nos alimentarmos dele, teremos a força necessária para fazer a travessia da vida e passar desse mundo para a casa do Pai, passar desse mundo para o céu, que é o que mais importa. É claro que biologicamente todos haveremos de morrer um dia, mas o que importa é que após essa vida haverá a nossa ressurreição. Por quê? Porque estaremos comungando da vida do ressuscitado, aquele que vive eternamente. Ora, alimentar-se de alguma coisa, alimentar-se de uma pessoa, é fazer com que a vida deste alimento, a vida desta pessoa, se torne a nossa vida. Então, ao nos alimentarmos de Jesus, sobretudo presente na Eucaristia, a vida ressuscitada de Cristo, a vida eterna de Cristo passa a ser a nossa vida. Por isso, Jesus afirma que a quem dele comer, quem dele beber, não morre jamais, mas viverá eternamente. Então, é uma palavra muito bonita que nos faz meditar, sobretudo, no valor da Eucaristia e no valor de constantemente nos alimentarmos de Jesus, a fim de que Ele nos dê a força necessária para fazer a travessia desta vida rumo à terra prometida do céu. Além disso, rezamos nesse dia, no mês vocacional, pelos pais, pela vocação às famílias. Peçamos a Jesus que possa abençoar todas as famílias, abençoar todos os papais de nossa comunidade, sobretudo para que as nossas famílias possam ser pequenas igrejas domésticas, onde papai, mamãe e os filhos possam, de fato, assumir o compromisso de viver e praticar a palavra de Jesus, sendo esta célula construtora da sociedade. A igreja tem um grande carinho pela família, pois sabe que a família evangelizada dará bons frutos para a sociedade e fará a sociedade mais justa e fraterna, uma sociedade pautada pelos valores cristãos. Então, parabéns a todos os papais, que Deus lhes abençoe, lhes guarde, lhes proteja, e que vocês tenham a força necessária, a coragem necessária para educar os vossos filhos na fé cristã, fazendo-os honestos cidadãos e bons cristãos. Rezemos nesse domingo, portanto, para que nunca nos falte o pão de Jesus, o pão que é Jesus, que nos alimentemos constantemente dele para ter a força necessária para chegar à terra prometida, o monte sagrado de Deus, a eternidade, e que este alimento salutar também possa fazer com que a nossa comunidade cresça e viva no amor e não se divida, e não viva a partir dos critérios ideológicos da sociedade, de divisão, de separação, mas que viva de fato e construa a unidade do santo corpo de Cristo, que é a Igreja. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, a quem ousamos chamar de Pai, dai-nos cada vez mais um coração de filhos e filhas para alcançarmos um dia a herança que prometestes. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. O meu muito obrigado à Rádio Comunidade FM, à Web Rádio Nossa Mãe de Birité, que nos cede este tempo para poder evangelizar, pregar a palavra de Deus, e a você, querido rádio ouvinte internauta, pela sua audiência. Até o próximo programa, o Pão da Palavra, se Deus quiser. Tchau, tchau.